E agora no Revista Justiça vamos falar sobre como advogar no exterior. Muitas dúvidas ocorrem para aquele aluno do direito ou até para o advogado já formado. Afinal, como eu devo fazer para advogar no exterior? Para tratar desse assunto, temos duas convidadas. Eu começo apresentando a doutora Hanna Gomes. Ela é advogada, professora, especialista em direito internacional e privado. Doutora Hanna, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Obrigada, Sérgio. É uma honra participar do programa aqui com você mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. E também está conosco a mestre e doutora em Ciências Sociais, professora e advogada internacionalista Elisa de Souza Ribeiro Pichimel. Doutora Elisa, seja bem-vinda também. Obrigada, Sérgio. Obrigada, doutora Hanna. Fico muito feliz pelo convite e poder compartilhar aqui essa conversa com vocês. Doutora Hanna, a senhora acredita que tem muitos bacharéis ou até os advogados já formados estão preocupados, pensando também numa possibilidade de advogar no exterior? Há algum motivo para isso? Bom, Sérgio, tirando o fato do interesse em ganhar em euro ou em dólar, né, a gente tem essa preocupação com relação ao mercado, né? A gente percebe que alguns operadores do direito, até mesmo desde a graduação, os alunos, os docentes vem procurando um mercado no exterior, né? E o próprio mercado também está procurando profissionais de excelência, profissionais de ponta. Por exemplo, na minha experiência, a gente percebe que em Portugal existe uma demanda de profissionais jovens, né? No mercado de trabalho existe um déficit. Né? Portugal é um país mais velho, né? Com uma faixa etária mais partindo aí dos 50 anos e que o mercado de trabalho jovem está defasado no sentido de vagas em aberto, né? A gente percebe que tem muita oportunidade de trabalho, não só no direito, em várias áreas da ciência, do conhecimento, do mercado de trabalho, mas voltado aqui para o nosso campo, para o direito, percebe-se a migração do advogado brasileiro para Portugal. Então, é um caminho, né, que o profissional pode buscar, pode atuar em Portugal, se adaptando, podendo estender aí o seu braço de atuação em toda a Europa, ou pensar em alguma outra questão nos Estados Unidos também, por exemplo, que o procedimento para entrar em atividade não é tão complexo assim. Então é importante esclarecer, né, doutora Elisa? Temos a porta por Portugal, onde os advogados eles podem advogar em toda a Europa. Como é que funciona? E antes da senhora responder isso, como a senhora vem acompanhando também esse interesse dos advogados brasileiros em advogar fora? Sim, com relação à advocacia internacional, nós vamos ter duas áreas. Então, isso que é importante antes de falar sobre essa possibilidade de advogar na Europa. Nós teremos a área do direito internacional privado, que geralmente você tem que ter uma inscrição junto à ordem dos advogados daquele país, a não ser que a legislação daquele país permita que você, sendo advogado estrangeiro, você atue em um número máximo de causas por ano junto àquela jurisdição, e cada país vai ter uma regra diferente. Muitas vezes você vai ter que fazer uma prova para poder se fazer parte dessa ordem. Muitas vezes você vai ter uma série de requisitos de revalidação do diploma. Mas o mais importante é pensar na diferenciação. Por quê? Se você for trabalhar com o direito público, por exemplo, junto a organismos internacionais, os requisitos então vão ser passar a ser outros, porque esses organismos internacionais muitas vezes não pedem a revalidação do diploma e nem a inscrição junto a uma instituição como é a Ordem dos Advogados. Então, isso vai sempre depender de qual a finalidade que se está buscando. Se você pretende trabalhar, por exemplo, junto à União Europeia, se você tem nacionalidade brasileira e de um outro país, Estado-membro da União Europeia, se você vai trabalhar com direito europeu ou com direito brasileiro na Europa. Então, tudo vai depender do foco e da área de trabalho que a pessoa está buscando. Portugal é um país bastante buscado pelos brasileiros, não só pelo idioma e pelas similaridades culturais, mas também é uma porta de entrada para outros países da Europa. É interessante ver que a OAB Federal tem várias parcerias para fazer um intercâmbio de advogados entre o Brasil e outros países no exterior, inclusive com programas anuais que têm idas e vindas de mais de 3 vezes em diferentes idiomas. Então, eu acho isso muito interessante, porque é uma demanda da advocacia
e que a gente percebe que até dentro da nossa OAB existe um projeto para fomentar esse tipo de atuação internacional. E doutora Elisa, ou melhor, doutora Hanna, como é que surgiu esse interesse pela advocacia internacional? Bom, Sérgio, eu cursei inglês desde os 8 anos de idade, né? Então, quando foi os meus 16, 15 anos para escolher a minha graduação, ou eu ia fazer direito ou eu ia fazer relações internacionais. Eu também queria fazer história, mas acabei ficando no direito. E justamente por ter essa facilidade com a língua inglesa, com os idiomas, eu parti para um estágio, né, um intercâmbio em Londres, e morei em Londres por 6 meses para terminar os meus cursos de inglês, né, ali nos meus 16 anos, e tomei conhecimento da City University em Londres. E ali fiz muitos contatos, muito networking, acabei voltando para o Brasil já com essa ideia, né, de que quando eu entrasse na graduação em Direito, eu me especializaria em Direito Internacional, justamente para juntar as minhas duas paixões, que seria o direito e o inglês. E aí, buscando essa especialização em Direito Internacional, eu tive outras oportunidades no exterior, com esse networking com estrangeiros, né, aqui em Brasília mesmo, no Brasil, em outros estados também, trabalhando com estrangeiros, e foi a porta do idioma que me abriu o interesse. Mas aí buscando, participando de seminários, buscando essas pessoas, fazendo um network, estando nos lugares certos e nas horas certas, buscando essa qualificação, foi onde eu encontrei oportunidades efetivas de trabalho. E aí sim você vai formando um nome, você vai participando das comissões de temáticas, né, da OAB e das associações que agregam os temas com os quais a gente gosta de trabalhar, e assim vão surgindo as oportunidades. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que não existe salto, não existe atalho nesse caminho. Né? É um caminho que vai te exigir certamente uma qualificação, uma especialização no mínimo, né? Lato sensu, nem que seja uma especialização 360 horas, 380 horas, que a gente chama de lato sensu, né? Mais ampla, mais superficial, e um segundo idioma no mínimo. Né? Então, requer dedicação do operador do direito, requer uma atualização constante e um interesse por outras culturas, por outras nacionalidades, por outros idiomas, por outras legislações, e assim você vai agregando conhecimento à sua carreira profissional, demonstrando isso, as oportunidades certamente vão aparecer. Doutora Elisa, a questão que envolve os brasileiros que estão indo para Portugal fazer mestrados, doutorados, é também uma forma de abrir um canal, um network para esse trabalho futuro? Certamente, e esse é uma importante fonte de contatos, né? Porque quando você pretende trabalhar numa nova jurisdição, num novo país em que você não conhece ninguém, é muito difícil você fazer uma carteira de clientes e também uma carteira de contatos com outros advogados para que vocês possam discutir questões relacionadas ao direito daquele país e até mesmo passar causas que não sejam dentro da sua alçada para algum colega e vice-versa. Quando o brasileiro ele vai para a Europa, principalmente em Portugal, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ele não só passa a possuir uma certificação internacional, que vai ser muito facilmente revalidada em outros países. No Brasil, a gente tem um procedimento um pouco mais complexo, mas se você está dentro da União Europeia, esse documento vai ser aceito por todos os países de forma muito tranquila. E, além disso, você vai poder fazer contatos com outras pessoas naquela cidade, com os professores que vão poder te abrir portas, que vão poder, inclusive, dar a oportunidade de fazer estágios, mesmo que você já seja formado, existem estágios de nível superior aqui na Europa, dentro de escritórios de advocacia. Então, você tem uma gama de possibilidades que você consegue alcançar a partir de um curso no exterior. E eu acho que é uma forma muito benéfica de você ingressar nesse mundo, mas também já comprovando a sua capacidade, a sua habilidade. A gente sabe que, infelizmente, tem sempre um lado não tão positivo, né, da imigração, que é que muitas vezes existe o preconceito contra o imigrante como sendo um trabalhador que não teria a mesma qualificação que os nacionais daquele país,
Mas eu acredito que você entrando num país, já demonstrando que você tem uma qualificação, que você tem conhecimento, que você foi aceito por uma universidade, as pessoas elas te olham com uma forma diferente. Elas sentem como se existisse aquele selo de qualidade português, por exemplo, dentro da sua marca. E eu acho que isso é bem relevante, até para você conseguir entender a lógica do país. Porque muitas vezes, só morando, você consegue compreender como funciona o sistema de justiça, como funciona a relação entre os advogados, e eu acho que isso é um componente muito importante para a gente poder atuar em determinada localidade. Doutora Hanna, enquanto a senhora abre o microfone, eu vou fazer uma pergunta, já que a senhora esteve até nos Estados Unidos. Estamos falando muito de Portugal e Europa, mas o brasileiro, ele consegue advogar também nos Estados Unidos? Sim, né? Nos Estados Unidos, a gente precisa, nós, né, advogados, precisamos fazer o bar exam, né? Ele é como se fosse uma validação da sua OAB. Aqui nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, que presta exames de ordem 3 vezes por ano, e lá nos Estados Unidos, salvo engano, a maioria dos estados presta o bar exam, oferece o bar exam 2 vezes por ano, né? No começo e no meio do ano. Muda de estado para estado, né? Não são todos os estados que fazem assim, mas você faz uma revalidação, você faz uma prova para que você seja avaliado para saber se você conhece a legislação daquele estado qual você pretende atuar. Algumas dessas validações vão valer para vários estados diferentes, porque a maioria das legislações materiais, a gente fala assim, variam de estado para estado. Então, eles exigem a sua prova, a comprovação que você tem o conhecimento dessa legislação. Lembrando que a parte processual, em regra também a maioria, é quase a mesma em todos os estados dos Estados Unidos. Porém, a parte material, o direito em si, ele muda de estado para estado, com algumas semelhanças, né? Mas exige-se que você tenha esse conhecimento para que você seja habilitado a advogar lá. E aí você começa a fazer parte, né, da associação de advogados de cada estado, podendo atuar em cada estado, porém, havendo aí a exigência também de uma revalidação, de uma atualização periódica. Também dependendo de cada estado. Tem estado que exige que você faça essa atualização a cada 5 anos, tem estado que exige atualização a cada 10 anos. Nós não temos aqui no Brasil essa atualização. Julgo que deveríamos ter, a depender de alguns colegas que a gente percebe, é preciso, né, essa atualização, a gente precisa estar atualizada. O advogado é um profissional que precisa, essencialmente, na sua natureza, se manter atualizado, não só na legislação, mas no mundo, nos movimentos sociais, e os Estados Unidos faz essa revalidação com os seus profissionais. E quem for advogado lá vai precisar entrar na mesma revalidação, digamos assim, avaliação sobre a sua atualização. Doutora Elisa, a doutora Hanna já explicou um pouco de muitas coisas necessárias para advogar nos Estados Unidos e a importância do idioma. O brasileiro que quer advogar nos Estados Unidos, ele deve ter qual nível de proficiência do inglês? É importantíssimo que o nível de inglês ele seja avançado. Não é possível você fazer a defesa de uma causa, a defesa de um cliente, com um nível de inglês que não seja avançado. Não só para facilitar a sua argumentação dentro do processo e até mesmo na necessidade de uma apresentação oral dentro de um tribunal, mas principalmente no contato com o seu cliente. Se com o seu cliente você não consegue se comunicar perfeitamente, ele certamente não vai ter confiança em você, em fazer sua contratação e muito menos em recomendá-lo para outras pessoas. Então, o primeiro passo, nesse caso, é um excelente nível de inglês escrito e oral, dando prioridade, se a pessoa não tiver disponibilidade para os dois, um excelente inglês escrito, para as petições escritas. E isso não é uma coisa muito difícil de se obter. É importante que a pessoa tenha um nível bom. Existem vários cursos, há um excelente curso de inglês jurídico voltado para essa área, porque é um jargão muito específico. É importante saber, dentro da legislação processual, que muitos institutos de direito processual americano são parecidos com o brasileiro, mas que a tradução não necessariamente vai ser a mesma.
Então, a gente não pode confundir um com o outro. Então, é necessário não só saber o inglês tradicional que nós aprendemos nos cursos de inglês, mas fazer um curso específico de inglês jurídico para poder atuar na jurisdição. E eu ainda digo mais, Sérgio, não só nos Estados Unidos, mas nós temos aqui a possibilidade, por causa das fronteiras brasileiras, de atuar em vários países que falam espanhol. Então, é importante também, caso o advogado ou a advogada queiram trabalhar num país que faça fronteira com o Brasil, e levando em consideração que as áreas de fronteira, elas têm uma demanda muito grande, né, principalmente por causa da questão de importação, exportação, questão de casamento, direito de família, com famílias transfronteiriças. Então, tem uma série de questões importantes que vão levar à necessidade da pessoa também, talvez, se dedicar à língua espanhola. E até mesmo no caso de advogados que não trabalhem necessariamente dentro de uma jurisdição estrangeira, eu acho que o espanhol é um instrumento de trabalho importantíssimo, até para que nós tenhamos acesso a sentenças que muitas vezes não têm tradução para o português da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A doutora Hanna, que é especialista em processo penal e direito penal, e principalmente direito privado, né, doutora Hanna, internacional privado, muitas vezes uma petição aqui no Brasil relacionada, por exemplo, a uma habeas corpus, uma detenção, é importante saber a jurisprudência internacional, porque é aplicável dentro da nossa jurisdição. Então, é interessante quando a gente fala de advocacia internacional, também pensar da utilização do direito internacional público aqui dentro do Brasil. Existem alguns projetos muito interessantes, principalmente ligado ao CNJ, relacionados à tradução dessas sentenças, desses instrumentos internacionais de direitos humanos e de direito penal, mas na ausência, nesse momento, de acesso a todos esses instrumentos internacionais, é importantíssimo também o idioma espanhol. Doutora Hanna, o que a senhora pode acrescentar nesta formação do profissional? Bom, eu acho que ser um profissional de muito mente aberta, né? A gente precisa estar disposto e disponível para estudar muito, tanto a nossa legislação quanto a legislação estrangeira, né? A legislação a qual a gente vai se dedicar a trabalhar, seja de um país ou de uma temática específica, seja para a esfera acadêmica ou para a esfera profissional. Escolher uma temática de trabalho, não dá para ser especialista em tudo, ainda mais com uma profundidade tão grande quanto o mercado internacional exige da gente. Não adianta ser generalista, como aqui no Brasil a gente tem muitos advogados, muitas bancas de advogados que são generalistas, o mercado estrangeiro não vê isso com bons olhos, né? Ele exige uma especialização, ele quer saber se você é craque, se você é expert naquilo que você está fazendo. A certificação, né? O mercado internacional ele exige a comprovação da sua certificação, seja por uma especialização, por cursos livres, ou até mesmo pelo mestrado, doutorado, os cursos internacionais. Isso, com certeza, tanto a porta de entrada quanto um diferencial para você atuar. Sem essas qualificações específicas, essas qualificações certificadas, é muito difícil você se consagrar no mercado internacional, porque o estrangeiro não confia na fama, ele não confia em você dizer que você sabe fazer. É exigido que você comprove, que você tenha essa certificação, que você esteja nos grupos de estudo, nos grupos de trabalho, seu nome registrado em uma universidade internacional, para que você tenha essa credibilidade e você possa, então, atuar. A gente precisa também pensar, eu sempre gosto de falar sobre a sustentabilidade, né, sobre ser um cidadão sustentável, porque isso não é visto aqui no Brasil, isso não é tão difundido no Brasil. O brasileiro pensa que sustentabilidade se trata de meio ambiente, de questões climáticas, de Sim. proteção da fauna e da flora, mas o cenário internacional, ele encara hoje em dia, na verdade, desde a última década, né, doutora Elisa, a sustentabilidade como um elemento também diferencial desse profissional, tanto o profissional do direito, quanto o professor, né, o profissional das carreiras de tecnologia, de todas as áreas. Por quê?
sem uma visão sustentável, sem a formação de cidadãos globais, de uma cidadania internacionalizada, globalizada, esse profissional vai se encontrar limitado ali e superado por outros que tenham essa visão e essa habilidade, soft skills e hard skills, que a gente pode nomear também. E a sustentabilidade, ela é um conceito muito mais abrangente do que meio ambiente, o que o brasileiro não está tão acostumado, não está tão próximo, né? Se refere ao bem-estar, a pensar no bem-estar geral, né? A promover soluções de um conflito, de um litígio, uma demanda jurídica, por exemplo, de uma forma mais rápida, mais célere, fomentando a conciliação, a arbitragem, né? Evitando aí a demora dentro do judiciário, evitando a briga entre as partes. E essa formação do cidadão global, um cidadão sustentável, é a visão internacional e que a gente precisa fomentar aqui no Brasil. Vamos ter que fazer uma parte 2, né, doutora Elisa, com tantas informações sobre esse segmento. E eu pergunto para a senhora, doutora Elisa, há mercado de trabalho para o brasileiro trabalhar no exterior? Ele é bem aceito, ele é bem quisto, existe algum preconceito, até como a senhora já citou, por exemplo, em Portugal, né, onde os advogados, os brasileiros podem sofrer algum tipo de discriminação? Claro, infelizmente todo migrante ele está sujeito à discriminação por causa da sua origem. É claro que nós temos vários estigmas relacionados com a nacionalidade brasileira, que acabam jogando contra as suas possibilidades de empregabilidade, mas eu acho que o brasileiro, por outro lado, ele tem pontos muito positivos e que são reconhecidos internacionalmente. O brasileiro, ele tem uma amabilidade que ela é reconhecida pelo mundo. Quando você fala que é brasileiro, em muitos lugares as pessoas já se sentem muito mais à vontade com você, tem uma facilidade em abrir o diálogo. O brasileiro tem facilidade na solução de conflitos, nós temos uma maleabilidade, um poder de argumentação, um soft skill muito grande nesse sentido, e eu acho que isso também é muito favorável. E eu acredito que a persistência também e a disponibilidade de estar sempre aprendendo e tentando se adequar às situações, essa adaptabilidade, essa resiliência do brasileiro, são qualidades que são reconhecidas no mundo todo. Existe mercado de trabalho, eu acredito que no Brasil nós temos muita capacidade, muita habilidade para essa inserção internacional. O importante, como a doutora Hanna falou, é perceber que existem sutilezas que diferem os dois mercados e que é importante observar essa diferença e tentar se adequar àquele novo contexto, porque as pessoas elas têm uma expectativa diferente de você como advogada, e dentro desse caminho prosperar. Existe em vários países uma necessidade muito grande de mão de trabalho, de mão de obra, não só pela imigração, porque nós temos vários países que têm uma imigração muito grande de jovens, então que sobram postos de trabalho, mas também não só para a questão da imigração, mas por causa da pirâmide etária. Nós temos um envelhecimento, como é o caso aqui de países europeus, muito grande, que a pirâmide etária ela vai ficando cada vez mais estreita na base, né? Então você tem uma necessidade de importação de conhecimento. E eu acredito que não só nesses países, mas em todo país que você tenha profissionais muito qualificados, você é muito bem recebido se você vem com essa qualificação para trabalhar num ambiente corporativo como é o ambiente da advocacia. Eu acredito que as dicas que a doutora Hanna colocou e as questões são realmente muito relevantes, e eu acho que outra coisa que é muito importante que eu vejo é a questão não só do nome, mas do reconhecimento, da confiança na pessoa. Isso eu vejo que é um ponto muito importante. Você não sabe um assunto, melhor dizer que não sabe e que vai pesquisar, ou então melhor dizer, não sei, vou referir você a outra pessoa, do que pegar aquela causa, que muitas vezes acontece no Brasil, e você sentar para tentar dar um jeito. É melhor você montar, fazer o seu nome e mostrar, olha, eu faço o que eu sei, o que eu não sei, você pode procurar uma outra pessoa, que aquilo eu acho que vai te trazer muito mais retorno do que você conseguiria aceitando aquele projeto. Então, eu acho que a gente tem que pensar, então, num trabalho de longo termo. Muitas vezes isso dificulta, porque a gente tem necessidade de pegar a causa, a gente tem necessidade
de começar a advogar de alguma forma. Mas eu acho que isso é um passo a passo muito grande e que essa inserção, ela é lenta, porque você precisa, como eu falei, conhecer sobre a cultura local para entender também como se inserir naquela cultura. Mas é importante também dizer que muitas pessoas vão a Portugal trabalhar com direito português, principalmente para reconhecer nacionalidade brasileira, para questões principalmente de divórcio, de bens em Portugal, mas existe também uma demanda de saber direito brasileiro. Então, é um nicho que também os advogados eles podem explorar. Você fazer advocacia com direito brasileiro no exterior, para pessoas que não conhecem. E aí sim você é o grande expert, que é de onde você saiu e que as pessoas não têm o menor conhecimento daquele ordenamento jurídico. Sim. Muito bem, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Falamos sobre advogar no exterior. Quero agradecer e partir para as considerações finais das nossas convidadas. Começo agradecendo a advogada, professora especialista em Direito Internacional e Privado, doutora Hanna Gomes. Muito obrigado e as suas considerações finais. Sérgio, muito obrigada pelo convite. É um prazer dividir essa minha experiência, esse meu conhecimento com mais pessoas, né? Eu já faço isso dentro da sala de aula, eu sempre fomento o meu aluno o interesse, seja o aluno de direito penal, de processo penal, eu sempre trago um elemento internacional, eu uso o direito internacional nas minhas petições, né? Seja aqui um habeas corpus para soltar uma pessoa, seja uma decisão interna aqui do nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sempre tem um elemento, porque a nossa Constituição permite que a gente faça esse empréstimo, né? Que a gente se utilize desses elementos estrangeiros. E sem conhecimento, sem dedicação, não tem como, né? É um mercado muito específico, mas um mercado que tem muita possibilidade de trabalho para quem quiser se dedicar. Obrigada mais uma vez pelo convite e pela participação aqui junto com a doutora Eli. Doutora Elisa Ribeiro Pichimel, mestre e doutora em Ciências Sociais, professora e advogada internacionalista, muito obrigado também. As suas considerações finais. Eu agradeço, Sérgio, o convite. Fico muito feliz sempre de participar aqui na Rádio Justiça, nos seus programas, principalmente com uma pessoa muito querida, como é a doutora Hanna, muito capaz e profissional. Fico muito contente de poder dividir essa mesa com os dois. E exatamente como ela falou, é importante a capacitação, é importante estar sempre em dia com a legislação, com a jurisprudência, com todas as alterações que vão acontecendo, mas também eu acredito que é importante olhar as possibilidades, verificar no direito internacional as enormes viabilidades que nós temos. É a aplicação do direito brasileiro no exterior, é a aplicação do direito estrangeiro no Brasil, é a aplicação do direito internacional que vem dos organismos internacionais dentro de petições junto ao Poder Judiciário brasileiro. Então, o direito internacional, público ou privado, ele tem uma gama de possibilidades que é infinita. Então, eu acredito que é um excelente ramo para quem gosta de estudar, para quem gosta de idiomas e principalmente para quem gosta de ter contato com pessoas do mundo inteiro e que tem a mente aberta para esse tipo de relacionamento. Então, eu acredito que as pessoas que estejam na universidade ainda se formando, ou que já tenham se formado e tenham interesse pela área, eu convido, porque é uma área muito prazerosa, é uma área muito boa de se trabalhar. Mais uma vez, muito obrigado às nossas duas convidadas. Até a próxima.